O foco do projeto, então, é a orientação. Nós estamos, assim, desenvolvendo ações de orientação, orientação para a vida, orientação para a carreira, né? E hoje, nessa série de lives e ações, contamos aí com a presença maravilhosa da Janaína, que é enfermeira, e especialmente se preparou para esse momento. Então, muito obrigada, e obrigada também a Paula, nossa aluna de iniciação científica, que vai fazer, então, a intervenção e a mediação. Sejam todos bem-vindos, então. E obrigada também ao Lucas, que é o nosso aluno bolsista, e ao Felipe, que é nosso aluno de mestrado, e a todos os que estão participando nesse momento. Muito obrigada, eu acho que esse talk vai ser muito interessante, eu estou muito emocionada e agradecida por poder estar aqui com vocês. Obrigada. Vamos lá então, Paula, é contigo. Então, boa noite a todos e todas, né? Como a professora Sara já colocou, meu nome é Paula, eu sou graduanda de administração e aluna de iniciação científica, e a professora Sara que me orienta. Quero agradecer o Caio por ter feito o convite para a Janaína, né? E especialmente a Janaína por ter aceito e estar disposta a estar hoje aqui na noite com a gente, debatendo e conversando. E também quero agradecer o Lucas, que foi o que realizou a organização do evento de hoje. Bom, dentro da questão, não sei se você quer se apresentar, Janaína, por favor, por gentileza. Pode ser. Meu nome é Janaína, eu sou enfermeira de controle de infecção, a famosa enfermeira do SCIH. Eu trabalho no Instituto de Responsabilidade Social do Sírio-Libanês, que faz parte da organização do Sírio-Libanês, é um dos braços, mais precisamente no Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, o único hospital da Prefeitura de São Paulo, infantil. É um hospital que tem pronto-socorro aberto 24 horas, especializado em transplante de fígado, onde foi feito o primeiro transplante de intestino infantil e o segundo maior transplantador da América Latina. Então, eu tenho muita alegria em trabalhar lá, porque a gente vê casos de crianças que chegam, a gente brinca que eles chegam bem amarelinhos, com barrigão, e saem bochechudinhos e praticamente normais. Tem uma alta taxa de sucesso dentro do transplante, dentro dos transplantes, o transplante de fígado é um dos que tem mais sucesso. Então a gente tem muitas histórias felizes e boas para contar lá. Então é um lugar que eu guardo muito carinho e tenho muito orgulho de participar da equipe. Muito legal, muito obrigada. Então, eu vou começar uma roda de perguntas, né? Eu fiz mais ou menos um roteiro. Aí, conforme as pessoas que estiverem escutando, assistindo a gente, pode estar também colocando as suas perguntas aqui no chat, né? E daí, assim, eu vou te passando e você vai também respondendo. Bom, tá bom. Então, nesse momento pandêmico em que a gente está vivendo, a enfermagem, ela até pouco tempo atrás, ou até hoje, né, era muito valorizada pelas pessoas, até mesmo como o SUS, como algo que não atendia, né, a sociedade de maneira plena. E ela passa a ser protagonista num momento, num contexto de pandemia, né? Então, por isso, debater a formação e condições de trabalho desses trabalhadores e trabalhadoras que estão na linha de frente é muito necessário, né? Se faz muito muito importante a gente estar trazendo esse tema, tem muita relevância, e repensar o sistema de saúde e as formas de enfrentamento da pandemia, né? Então, aqui eu vou trazer duas perguntas que elas se unem. Uma é quem cuida de quem cuida em tempos de coronavírus, né? No caso, vocês estão na linha de frente
E quem está cuidando de vocês? No caso, que a gente sabe que tem inúmeros problemas que esse indivíduo, esse sujeito está enfrentando, né? O trabalhador está enfrentando. E que condições, né? E quais condições estão sendo oferecidas? No caso, dentro da sua organização, que é o Hospital Sírio-Libanês. Lá especificamente no Menino Jesus, teve um movimento interno de acolhimento que foi muito, muito bonito, porque não foi uma coisa. Tiveram dois grandes movimentos: um movimento institucional, que veio da organização, que eles contrataram uma empresa onde a gente tinha um suporte psicológico através de contato telefônico, né? Então, se você estava se sentindo inseguro, ou estava exausto, ou tinha algum esgotamento físico, mental, ou alguma dúvida, porque o Covid ele foi exaustivo, principalmente no início, a informação era muito pouca, então às vezes você usava a máscara sem saber se estava usando uma máscara que era suficiente. Você dava um plantão e o teu coordenador te pedia para dar mais um pouquinho porque o teu colega estava doente. Então, eram esses tipos de conflito. Você tinha que se afastar da sua própria família. Então, eram muitas coisas que a gente era pego de surpresa. Então, acho que isso que estressava mais. Então, se você se sentia assim, foi amplamente divulgado esse canal, que era um canal externo, onde tinha um telefone e você podia ligar e ter esse atendimento psicológico. Como a demanda, como era um hospital infantil e a criança teve um comportamento diferente dentro da pandemia, as psicólogas elas não puderam fazer aquele atendimento mais próximo das mães e das crianças internadas. O hospital teve uma queda no atendimento, então elas se colocaram em horários fixos para atender os próprios funcionários. Então, elas fizeram um meio de comunicação, uma folha de papel simples, com uma escala e organizaram horários, onde os próprios funcionários podiam procurá-las num espaço amplo, aberto, não precisava ser em grupos, podia ser sozinho, até pelas condições do Covid, e naquele momento o funcionário podia se sentir à vontade para falar dos seus medos e das suas inseguranças. Então, teve esse movimento interno das psicólogas e teve um movimento externo que foi institucional. Então, sinceramente, como funcionária, eu não me senti não acolhida. Eu realmente me senti acolhida. Mas eu, trocando com as outras pessoas, eu senti que elas, em alguns outros lugares, eu ouvi reclamações de que os profissionais se sentiram um pouco... Opa, desculpa. Entrou uma ligação e cortou. Eles se sentiram um pouco acolhidos. E para essa live, eu dei uma olhada, acabei dando uma olhada no que estava acontecendo um pouquinho no Paraná, né? A gente acaba olhando muito o que acontece em São Paulo. Aqui o Corém de São Paulo fez bastante, todos os dias botava alguma coisa de conhecimento para trazer mais segurança para o profissional. Eu acho que a partir do momento que você dá conhecimento e dá segurança, de uma forma ou outra você mostra para ele que ele não está sozinho. Esse sentimento de você não estar sozinho, eu também estou passando por isso, essa troca, eu acho que também é um tipo de acolhimento. Não só o tapinha no ombro, mas não só eu estou contigo, não só o uhul, você é um herói. Né? Não adianta a gente falar parabéns, você é um herói, e você chamar um Uber e o Uber cancelar 3, 4 viagens porque viu que o endereço é um hospital. Aconteceu comigo inúmeras vezes. Então, eu acho que o acolhimento e a segurança pode vir de outras formas. Então, eu acho que o apoio psicológico é uma delas, eu acho que a informação é uma delas,
Eu acho que os conselhos darem máscara para alguns hospitais que não tiveram acesso é uma delas. E eu sinto que aqui em São Paulo teve um certo movimento para acolher esses profissionais. Eu acho que aqui eu senti. E na empresa que eu trabalho, eu senti tanto dos colegas, essa onda, tanto dos colegas, quanto da empresa. Bom, e como é trabalhar, né, nesse mar de incertezas? Você pode contar um pouquinho como está sendo esse desafio como trabalhadora dentro do hospital, né? Como o seu cotidiano, as suas dificuldades e expectativas? Olha, eu posso te contar a minha experiência como SCIH, que é um pouco mais difícil, eu acho. Como SCIH, nesse momento, as pessoas te cobram muito assertividade. Ninguém vai lá ler um artigo sobre Covid para saber qual é o EPI. Eles vão lá, ligam na SCIH e perguntam: e aí, SCIH, o que a gente faz? E aí, SCIH, é para coletar teste rápido ou não é? E aí, SCIH, sorologia serve ou não? E a gente, nesse momento, a gente caiu estudando. Só que quando começou, não tinha nada. A gente não tinha nada. A gente tinha a China, que estava fazendo as coisas dela. Algumas não estava dando certo no Brasil. A gente tinha a EPI para controlar. A gente teve momentos, surto de máscara, ninguém usa máscara. Surto de face shield, todo mundo queria face shield. E a gente tentando convencer de que não precisava. Ai, me desculpa, estão ligando e fica cortando, me desculpa. E tiveram todo mundo de avental, todo mundo de permeável, e a gente errou várias vezes. Eu acho que essa é a beleza do processo. Nós erramos algumas vezes para mais, botamos a N95 em todo mundo para economizar a cirúrgica. Depois colocamos impermeável em todo mundo para economizar descartável para os outros isolamentos. Então a gente teve uma pluralidade de informação e a gente teve que filtrar muita coisa e ir tateando mesmo a técnica com a nossa realidade. Porque o que acontecia lá fora era diferente do que acontecia aqui dentro. Lá todo mundo tinha um macacão de plástico que protegia todo mundo. Eu não tinha esse macacão, nunca nem vi esse macacão. Mas eu tinha o avental, eu tinha um recurso. A gente passou em um momento em que a gente tinha comprado o EPI, estava comprado, estava tudo certo, não ia faltar, mas o nosso navio talvez fosse desviado pelo coleguinha não muito legal lá de cima. Então, esses momentos tensos a gente foi vivendo e às vezes a gente errava, às vezes a gente acertava, então foi difícil. Para assistência foi difícil porque cada decisão em que a gente tateava e cada decisão em que a gente ia para frente depois dizia não, me desculpa, agora a gente vai voltar a usar máscara. Eles também sofriam, eles também desconfiavam. E aí o Sírio fazia de um jeito, o Einstein fazia de outro, a Promatri fazia de outro. Então, cada lugar fazia do seu jeito, dando o melhor de si dentro do conhecimento que a gente tinha, até acertar, até ter estudo, até ter comprovação científica. Então, o começo foi muito difícil, muito difícil. A gente trocava muita figurinha entre os SCIHs, para tentar acertar, mas a posição de liderança exigiu muita energia, muito estudo, muita dedicação e eu acho que muita maturidade profissional para dar a cara para bater.
E eu acho que a valorização da enfermagem vem daí, vem desse momento de dizer, não, a gente vai fazer isso, e se der errado? Se der errado, a gente volta atrás, não tem problema. A gente está aqui para isso. Não, por que eu não posso usar... por que eu tenho que usar Face Shield? Você tem que ter a resposta. Isso determina uma compra de 50 mil reais para um hospital, ou isso determina a segurança do colaborador. Então, além de... A gente já saiu da época de eu acho que você pode usar. A gente está na época de grandes decisões. E o Covid trouxe isso muito forte. Então, não dá mais para o enfermeiro hoje em dia achar que é isso ou que é aquilo. Hoje em dia, o enfermeiro está muito importante nos papéis decisórios no hospital. Então, não cabe mais para a gente achar as coisas, fazer do jeito que a gente acha que está certo. A gente tem que ter uma justificativa, a gente tem que ter um embasamento científico, além da puramente técnica. A técnica de fazer alguma coisa superficial, a gente deixa para o técnico e para auxiliar. O conhecimento científico, ele tem que estar sempre fundamentado na nossa prática diária. E isso ficou muito fortalecido no Covid. Janaína, fizeram uma pergunta aqui, eu acho que o Lucas já respondeu, sobre o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. É essa sigla que você referenciou, né? Foi. Tem aqui. Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. É isso mesmo. Bom, como, na sua visão, como a situação do Brasil está sendo avaliada pelos profissionais da saúde? Olha, a situação do Brasil é uma situação complicada. Mundialmente, a gente não é bem visto, todo mundo sabe. O Brasil, ele é responsável por 30% das mortes de todos os profissionais mundialmente. Então, de 100% dos profissionais de saúde que morrem no planeta, 30% são brasileiros. Então, isso é muito grave, isso é horrível. A gente fica exposto 24 horas. Isso dá um total de mais ou menos, acho que são 23.900 profissionais até agora. É muita gente, é muito profissional morrendo. Então, eu acho que a gente tem que olhar com mais carinho para esses números. Eu acho que a gente tá jogando muito a discussão para a política do negócio e vendo pouco quem realmente precisa ser visto. O Brasil, ele é um país continental, todo mundo sabe disso. A gente tem uma realidade super diferente. O Covid em São Paulo tem uma realidade muito particular. A gente tem um comportamento muito, muito particular. Eu entrei no COFEM há uns 2 dias atrás para dar uma olhada como é que estavam as coisas. E o número 1, eles fizeram, acho que recentemente, eles fizeram a auditoria em vários hospitais pelo Brasil, isso é dado de Brasil. Número 1 é falta de EPI. Número 2 é falta de profissional. Não tem profissional para trabalhar de enfermagem. Então, quem está na ponta está exausto, está trabalhando pra caramba e está trabalhando sem proteção. O que vai acontecer? O profissional vai se contaminar, vai adoecer, e aí, quem está há mais tempo, quem tem comorbidade e quem não pode parar de trabalhar, vai morrer, vai entrar para a estatística. E assim, em São Paulo, a gente teve uma determinação de afastamento de pessoas com doenças de base, pelo menos a empresa que eu trabalho afastou todo mundo, mandou para casa mesmo. E teve um negócio super legal, não sei se a gente vai falar disso mais para frente, mas foi uma coisa particular que super funcionou, salvou a gente. Primeiro, a gente fez um banco de profissionais de emergência.
começamos a entrevistar a gente, contratar e botar num banco. Então, a gente tinha profissionais de reserva. E aí, adoecia, a gente botava a gente no lugar, ia cobrindo o buraco. Então, não faltou, gente, a gente não ficou com a escala desfalcada. Isso foi ótimo. Claro que depois a gente teve que demitir, mas era contrato temporário, as pessoas sabiam disso. E o perfil desse profissional, geralmente é um profissional recém-contratado, que tem pouca experiência, mas tudo bem, é um emprego temporário, é uma troca, né? Ali ele ganha a primeira experiência e a gente não perde não perde a assistência para o paciente. Outra coisa legal é que a gente conseguiu uma parceria com o ICB, que é um laboratório de pesquisa da USP. Eles tiveram o RT-PCR, que é o padrão ouro para identificação de coronavírus, validado pelo CDC e pelo Adolfo Lutz. Então, eles soltavam o resultado para a gente, tanto do paciente quanto do profissional de saúde, em 24 horas. Esse é o resultado mais rápido de São Paulo. Então, eles faziam isso. Quando dava indetectável, que era a dúvida do sim ou não, eles faziam cultura de célula e eles ainda fazem sorologia. Tipo assim, é o melhor dos mundos. Então, primeiro, aí positivou, a gente pegava, dava um trabalho maravilhoso. Vai que tem alguém do hospital aqui. Maravilhoso, nós amávamos. Então, a gente pegava a galera, positivou pegava todo mundo, fazia assim, por onde você passou, aonde você respirou, pelo amor de Deus. Pegava todo mundo, testava todo mundo. A primeira vez que a gente fez isso foram 50 e poucas amostras. Quem dava positivo, o PCR vinha com carga viral, então a gente conseguia saber o CT da amostra, que é quantas vezes você teve que multiplicar para o vírus aparecer. Então a gente conseguia saber se tinha muito vírus ou se tinha pouquinho vírus. Então a gente fazia isso e afastava a pessoa. Então, em um dia, eu conseguia saber quem estava com corona e quem não estava. E eu tirava essa pessoa. Então, rapidamente, a pessoa que ia contaminar todo mundo, eu tirava de dentro do hospital. Então, quando ia iniciar um surto, eu já pegava e tirava. Então, eu conseguia controlar muito rápido os surtos. Eu tive um surto no 10º andar, que foi na diretoria, e um no pronto-socorro. Foram controlados, assim, menos de uma semana. Aí eu tirava a pessoa, mandava limpar os ar-condicionados, mandava fazer terminal com hipoclorito, que é baratíssimo, nas áreas, tudo, chão... desculpa, a ligação. Desculpa, é a ligação de novo. Chão, teto, parede, tudo com hipoclorito, bem concentrado, e máscara em todo mundo. Foi uma coisa que a gente brigou muito, foi máscara para todo mundo. Então a gente conseguiu fazer esse surto com esse super apoio do ICB, e foi o que a gente conseguiu, mas assim, sem eles a gente não ia conseguir. E eles estão em parceria com a gente até hoje, fazendo essas coletas, diariamente a gente manda, e daí vão sair uns trabalhos bem legais. A gente já começou a publicar, mas daí vão sair trabalhos super legais. A gente vai começamos a pensar em fazer sorologia seriada, para pensar quanto tempo essas pessoas continuam aí com IgG positivo, e vamos começar a pesquisar sobre isso. Desculpa, me empolguei, mas é muito legal essa parte. Não, ótimo. É muito importante trazer alguém que está vivenciando, né, que está nesse contexto. Até a professora Maria Sara colocou, só assim para conhecer o que está acontecendo, né, dentro de um hospital e saber realmente a realidade, né. Então, muito bacana. Bom, diante desse cenário emergencial, a organização, no caso, o Hospital Sírio-Libanês, ele precisou aumentar o número de profissionais da saúde?
Então, no Instituto, assim, entendam, o Sírio é o Sírio e eu trabalho no Instituto do Sírio, né? Então, o Instituto do Sírio, ele fez isso, o banco. Eu acho que o Sírio usou a mesma estratégia, que é criar o banco de profissionais. Então, fatidicamente, nós contratamos mais pessoas temporariamente para cobrir as possíveis perdas, mas por conta dessa nossa sorte absurda de ter essa parceria com o laboratório da USP, do ICB, nós tivemos pouca necessidade de acesso ao banco de pessoas, mas essa foi nossa estratégia, contratação temporária e acesso ao banco na necessidade. E aí, eu acho que você já vem comentando, né? Mas quais os desafios da enfermagem brasileira e o pessoal os trabalhadoras que estão na linha de frente contra o coronavírus, né? Eu acho que você já contou, relatou um pouquinho, mas tem alguma outra coisa que você acha que seria legal trazer aqui para a conversa? Eu acho que os trabalhadores, o que eu enxergo das maiores dificuldades, assim, é a insegurança mesmo. Eu tenho uma realidade muito privilegiada, sendo muito sincera. Eu tenho uma realidade onde para mim não faltou EPI, onde eu tive a oportunidade de fornecer máscara cirúrgica de qualidade para toda a equipe, onde eu tive a sorte de fechar uma parceria maravilhosa com o Instituto de Ciências Biomédicas da USP, de ter um resultado em 24 horas, onde nem laboratórios renomados como, sei lá, Fleury, DASA e outros não liberam nesse tempo. Por exemplo, nós fazemos reuniões com toda a equipe, diretor, diariamente, às 9h30, para conferir número de casos positivos, número de pessoas afastadas, e número de insumos, como é que a gente está de insumo, como é que a gente está de produção de centro cirúrgico. A gente desenhou todos os fluxos de segurança, a gente tem uma parte de comunicação só para pensar como a gente vai medir o distanciamento entre cadeiras, a gente sinalizou todas as copas para não ficar muitas pessoas. Nós mudamos a forma da passagem do plantão para as pessoas ficarem longe. A fisioterapia, por exemplo, começou a mandar passar plantão por telefone. Então, eu acho que eu, Janaína, não sou muito parâmetro para falar de dificuldades. Eu tive dificuldades, mas que são muito particulares da minha instituição. Dificuldades que se repetiram e algumas que se agravaram porque era uma pandemia. Que são dificuldades de comunicação, algumas dificuldades de comportamento, algumas resistências, como tirar a barba para N95 caber, como estrutura física, para você manter 1 metro, que 1 metro é pouco, mas está escrito na Anvisa. Dificuldades de entendimento, pessoas que valorizavam o custo, enquanto você pensava na saúde, na segurança, embates sobre o exagero, entrada de EPIs não validados. Então, uma determinada pessoa pegava uma face shield feita em casa, grampeada, com papel, com folha de plástico que passa na máquina sei lá, de fazer a folha ficar dura, e cola e depois traz para o hospital, e aí você pensa, meu Deus, com uma esponjinha, e depois de 3 dias a esponjinha tá da cor da base da Mary Kay, então você pensa, só passando limpol aí, ser humano. Mas são coisas que eu já tinha. Mas passar pela realidade de faltar, de ter zero, de pensar em reprocessar N95, por exemplo, pensar em ter avental de pano, eu não passei por isso.
Então, eu não tenho como te falar como é que foi o perrengue mesmo. O perrengue, super perrengue. Mas, assim, a minha mãe, que também é mãe de Caio, a nossa mãe, ela trabalha em um hospital, tem um cargo simples no hospital no interior do Maranhão. E lá, ela, eu era muito preocupada com o que estava acontecendo lá, e eu gravei algumas coisas para mandar para ela, quando saiu as normas técnicas, até para orientar um pouco ela, porque ela era responsável pelo setor da higiene. Eu fiquei com muito medo do que podia acontecer lá, e ela tem várias comorbidades. E lá era assim, ninguém orientou sobre nada. A enfermeira-chefe não sabia nada, ninguém ensinou ela. Ninguém disse que tinha que limpar com hipoclorito. Então não é uma questão de custo, é uma questão mesmo de conhecimento. Desculpa. Então, eu acho que o maior problema que a gente tem são administradores não prontos para a administração, pessoas não preparadas para os cargos que ocupam e pessoas não interessadas em disseminar o conhecimento para preparar quem está na ponta. Então, quem está na ponta é o fio de uma cascata de erros. Sabe aquela teoria do queijo suíço, que vai passando os erros pelos buraquinhos? Quem está na ponta é a pessoa que sofre de todos os erros da não compra de medicamentos, de gente louca que acredita em cloroquina, e assim sucessivamente. Então, acho que o impacto de quem está na ponta é totalmente proporcional aos furos do queijo suíço que ela vive. Então, uma pessoa que está lá no interior do Maranhão, dependendo completamente do SUS, vai sofrer muito mais do que eu, que estou numa OS gerenciada por um hospital com as particularidades do sírio-libanês. Então, eu não me sinto apta para te falar de coisas tão graves. Eu sofri, mas eu sofri com características que já eram minhas, que já eram sabidas. Trazendo, né, seguindo o que você falou dessa questão de que quem sofre mais está na ponta, essa minha próxima pergunta ela vai se encaixar bem nessa sequência que você estava comentando. Bom, então, muitos dizem que estamos todos sob a mesma tempestade, né? E participamos do mesmo esforço coletivo, né? Uns respeitando as regras, outros nem tanto, para não deixar a população à deriva, né? Mas não estamos no mesmo barco, né? Eu acho que isso que você traz é bom a gente lembrar e afirmar que nem todos estamos no mesmo barco, né? Sim. E como você vê essa questão da desigualdade social encontrada no Brasil, uma vez que é um terreno fértil para a disseminação da Covid-19, dificultando o isolamento social, restringindo o acesso a insumos básicos para higiene e proteção, que nem você comentou, e dificultando a própria assistência a serviços de saúde. Então, o primeiro foi um italiano que chegou no Brasil. E aí o álcool gel virou item de luxo, R$50 aqui em São Paulo. E eu virei para o meu marido, que também é da saúde, e ele falou assim, nossa, tá virando uma loucura. Eu falei, Flávio, e quem ganha um salário mínimo vai comprar álcool gel como? Aí ele falou, não pensei nisso. Eu, sabe, foi o primeiro estalo que me deu, foi pensar como a população de periferia ia passar por isso. E é uma coisa que eu não sei te responder como é que eles conseguem passar por isso. Porque nós, a gente, classe média para cima, nós podemos... A gente teve a opção de ficar em casa. Tipo assim, eu não tive, porque é da saúde, mas teve gente que pôde ficar em casa. Eles não tiveram essa opção. Ah, Janaína, mas tinha os R$600. Legal, tinha os R$600. Eu não sei quem vive com R$600, cara.
realmente, deve ter alguém que vive com R$ 600. Ah, mas eles não pagam aluguel, é favela, é periferia. Tudo bem. E a alta densidade populacional da periferia? E os arruamentos que eles fazem? A autoconstrução que eles fazem, que é autônomo, que não tem ordem urbanística nenhuma. Ou seja, uma casinha pendurada numa casinha que tem um banheiro quando tem, não tem saneamento básico e mora todo mundo dentro do mesmo quadrado. Então, ninguém gosta de morar assim. É o que dá para fazer. E não são animais, são pessoas. Como é que mantém 1 metro de distância? Ah, mas tá doente. Tá doente. E vai ficar doente. Aqui, eu não sei como praticar o distanciamento social com essas pessoas. O que a gente viu foi muito bebezinho, onde a mãe ficava... Desculpe, foi a ligação de novo. Desculpe, foi a ligação. Como isso chegou para a gente? Eu vou deixar primeiro algumas questões para vocês pensarem um pouco, que às vezes esse choque não chega, mas que foi o que eu percebi dos familiares, dos bebês e das crianças que chegavam. Como fazer distanciamento social? A maioria tem trabalho informal, é cachorro-quente, é o milho cozido, é a barraquinha da 25 de março, enfim, são trabalhos informais. É a manicure, é o cabeleireiro que não trabalhou mais, é o médico que não atendeu mais, é o dentista que não atendeu mais. Não pensa que foi só pobre que sofreu, não. É o advogado que não atendeu mais. Então, atingiu todo mundo economicamente. Imagine essas pessoas. Lembra do caso do menino que caiu lá do prédio, em Recife? A mãe dele estava trabalhando. Ela era empregada doméstica e ela estava trabalhando. A minha babá, desculpa, a babá da minha casa, que é uma pessoa maravilhosa, precisou trabalhar, porque eu não deixei de trabalhar nem um dia. E eu precisava de alguém para cuidar da minha filha porque a escola parou. Então, assim, essa é a sociedade que a gente vive. É o modelo econômico que a gente vive. Mas se eu dispensasse ela, como ela ia ganhar dinheiro? Ela é mãe solteira, de 3 pessoinhas. Como ela ia sustentar a casa dela? Ela me pediu para não dispensar ela. E aí a gente faz o máximo que pode. Todo mundo de máscara, todo mundo higieniza as mãos, todo mundo se protege. É o que dá para fazer. E aí essas pessoas fazem academia, comem verdinho, né? O pratinho colorido, não, é arroz, feijão, carne, farinha para completar. Então, essas pessoas têm hipertensão, diabetes, é uma população bem suscetível à tuberculose. E lá na periferia a gente também encontra o quê? Violência. Tiro, porrada e bomba. Então, uma alta taxa de homicídio. A mulher ficou mais em casa, apanhou mais, morreu mais. Então, é um bolo que, se a gente começar a puxar o fio, sai muita coisa daí. Então, a periferia sofreu muito no Covid, muito. E eu vi tão pouco sobre a periferia durante a pandemia. Eu vi muito pouco, gente, desculpa. Eu vi muito pouco, não sei quanto passou para vocês, mas eu vi muito pouco. O álcool gel era caro. E a água, não sei se tinha acesso para todo mundo, viu? Não sei se chegou para todo mundo. E teve um estudo da Fiocruz que estudou só... acesso eu vi Google, tá? Mas foi um estudo super sério da Fiocruz que estudou todas as favelas do Rio de Janeiro. E o perfil, adivinha qual é?
Quem morreu? Quem pegou Covid no Rio de Janeiro? Homem negro. O perfil do Covid já é homem, né? Então, foi o homem negro que pegou Covid, né, na periferia. Então, gente, é um pouco mais do mesmo. Então, a gente tem que olhar com muito carinho para essas pessoas. O modelo de saúde que a gente tem é difícil. Aqui em São Paulo foi criado muitos hospitais de campanha que deram certo, que atenderam muitas pessoas, tiveram poucos óbitos, contrataram muita gente temporariamente, e foi um modelo que aparentemente deu certo aqui pra gente. No Rio saíram algumas notícias de corrupção e tudo mais, mas eu não estou por dentro, porque chegou um momento na minha vida que ou eu assistia televisão ou eu chorava, e eu parei de assistir televisão, não sei se aconteceu com vocês. E é isso. Então, quando você olha para a periferia, realmente fica triste, muito complicado de resolver, e é um bolo muito grande. E essas pessoas precisam de muita ajuda mesmo. Aqui a Andrea, ela comenta assim, a Janaína desenhou fluxos e novos processos para a Covid com competência e entusiasmo. Estudou a doença e favoreceu a segurança dos profissionais, te parabenizando aí pela sua narrativa contada. Bom, a Maristela, ela coloca assim, eu gostaria que ela falasse um pouco sobre qual a visão dela, enquanto profissional de saúde, sobre a postura dos dirigentes do país na condução da pandemia. Bom, eu não concordo, eu prefiro me abster de política. Eu acho que política é uma coisa muito particular. Eu acho que eu não concordo com o posicionamento político atual. Acho que não precisa de muito esforço para não concordar. Mas não é uma opção agora ficar lamentando, né? A gente, quando o Mandetta estava no Ministério da Saúde, eu acreditava que as coisas seriam melhor. Então, depois que ele saiu, ficou um pouco mais bagunçado e eu não sei que rumo vai tomar. Mas eu prefiro me abster de assuntos políticos e dessa magnitude. Eu acho que é tudo muito particular. E assim, outra pergunta. A questão do Telesus, né, foi uma coisa que eu tive muita curiosidade dessa nova ferramenta tecnológica, né? Que ao mesmo tempo, eu não sei como que vocês trabalham aí no Instituto, o Telesus e, né, ao mesmo tempo, o teletrabalho, a telemedicina, como que está funcionando essa questão? Porque o governo, ele implementou essa ferramenta, esse insumo tecnológico, que foi o Telesus, para permitindo 4 possíveis canais, dando assistência às pessoas, evitando as pessoas a se deslocarem, a saírem de casa. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso aí dentro do Instituto? A gente não aderiu a essa prática. O nosso público, a gente evitou ao máximo o retorno do ambulatório, né, e das cirurgias. E o pronto atendimento, a gente fez um fluxo direcionado para aqueles casos que eram respiratórios e os casos que não eram respiratórios. A gente fez fluxos completamente separados, médicos que atendiam só casos respiratórios e médicos que atendiam só casos não respiratórios. No ambulatório, nós adiamos o máximo as consultas, só o pé torto congênito, que a gente é referência, e o lábio leporino, a gente também é referência. A gente, como eles têm consequência no tempo cirúrgico, nós continuamos atendendo, mas com a agenda mais espaçada, as cadeiras marcadas, um tempo de higiene menor, com alguns fatores protetores. Quando a mãe entra, a gente já oferta máscara para ela.
a gente deixa uma cadeira para ela sentar, um espaçamento de 1 metro, outra cadeira para outra pessoa sentar, mas a gente não trabalhou com telemedicina, porque precisava de uma avaliação, é criança, são casos um pouco mais complexos. Os casos leves, a gente realmente preferiu adiar e ir ampliando a agenda conforme a nossa capacidade de atendimento. E o que você pensa agora na questão da pandemia? Você vê que a gente ainda está nessa alta contaminação, vamos dizer assim, esse pico, como é que você vê? Você acha que a gente está acontecendo um declínio ou... Bom, acho que até semana passada, essa semana eu não dei uma olhada nos boletins, sendo muito sincera. A gente tem boletim diário aqui. A gente estava num platô alto, mais um platô. Com a liberação, aqui a gente teve uma liberação de restaurantes. Oi? Ai, não sei por que fechou, abriu. A gente teve uma liberação grande aí de alguns serviços e alguns abusos, né? Alguns abusos sabidos, e não sei agora como é que a gente vai ficar nos próximos dias. Sempre que a gente dá uma comportadinha mal, né? Fica mal comportado, dá uma mexidinha na curva. Mas a gente estava num platô alto, mas ainda era um platô. E quais impactos do coronavírus na saúde dos profissionais da enfermagem no Brasil? Você acha que vai ficar de reflexão desse pós-pandemia, vamos dizer assim? O que você acha que vai mudar em termos da relação de trabalho, né, desse ambiente de trabalho, da própria sociedade em si? Eu acho que tem duas coisas a se aprender. Eu acho que tem uma coisa boa e tem um puxão de orelha, que foi uma coisa que eu discuti hoje com a Andréia, que fez esse comentário. A Andréia é uma das superintendentes do hospital que eu trabalho, que é uma pessoa super com uma experiência gigante, faz parte do Corém de São Paulo, é uma pessoa super legal. A coisa boa é enfermagem gigante, poder enorme. Se pegar a ciência e se apropriar, cara, o universo é teu, sabe? Acho que falta a enfermagem se apropriar da ciência, fazer mais ciência, sair um pouquinho do empoderamento mesmo. Eu acho que é o empoderamento da profissão. Eu acho que o Covid veio para mostrar que a gente pode, que a gente faz e que depende da gente mesmo, sabe? Que a gente é importante pra caramba. Ei, eu sou importante pra caramba. Eu faço a diferença. Essa galera aqui todinha depende de mim, porque a responsabilidade nesse rolê aqui é meu. Porque a liderança aqui é minha, sou eu que puxo o resto. Né? Sou eu que estou 24 horas aqui. Sou eu que estou do lado do paciente aqui. Eu conheço esse paciente aqui. Mas tem um puxão de orelha, né? A gente foi lá, cuidou pronou o paciente e cuidou da ventilação mecânica e fez, aconteceu, cuidados complexos, mas tem muito paciente saindo com lesão por pressão, tem muito paciente que as pessoas têm medo de dar banho, que estão com medo de pegar no paciente, de manipular o paciente porque ele tem Covid, de fazer coisas simples. A gente foi pro complexo e deixou de fazer o simples. Ficou com medo. Então, assim, poxa, a gente já faz o difícil, por que a gente parou de fazer o fácil?
o fácil também é o nosso. Então, fica aí a gente pode muito, mas a gente também precisa fazer o básico. Tem que deixar esse medo de lado. Então, é isso. Eu acho que a gente pode fazer muito mais do que a gente já faz, tem capacidade para isso, mas a gente precisa reforçar essa base. Tem que deixar esse medo de lado. E eu acredito muito na nossa profissão. Então, não sei se mais alguém tem alguma pergunta, mas a minha última pergunta seria, essa mudança de comportamento, ela vai ter que existir, né? Tanto dos profissionais, trabalhadores, trabalhadoras da saúde, quanto dos indivíduos, da sociedade, por toda parte, né? No mundo inteiro. Então, assim, você teria alguma mensagem que você mandaria para colegas de profissão, né, para o pessoal que está na linha de frente, que está vivenciando todo esse novo contexto, esse cenário, esse novo contexto difícil aí que a gente está vivendo? Tem. Primeiro, tá difícil para todo mundo. Tá todo mundo meio perdido mesmo. Sim. Tanto pessoalmente quanto profissionalmente, a gente está tentando se encaixar, de verdade. As pessoas só não querem assumir, mas tá todo mundo assim, opa, e agora? Como é que era mesmo? A gente tá assim. Vocês que são novos e têm energia pra caramba, quem vai seguir enfermagem? Leiam sobre o Nursing Now. Então, já comecem com essa energia. É um programa mundial muito legal que fala sobre a valorização da enfermagem. Se apropriem disso. No Paraná, para quem se sentir sozinho, triste ou com dificuldade no enfrentamento do Covid, tem um site que chama juntoscontracoronavírus.com.br. São 150 profissionais voluntários que fazem atendimento totalmente gratuito. Então, acesse o site, faça esse contato, não fique sofrendo sozinho, ninguém merece. E quem quiser se atualizar com informações, o pessoal de Santa Catarina deixou disponível o Atualiza Enfermagem covid19.fsc.br/ e lá tem várias aulinhas sobre Covid-19 e quem é estudante do último ano pode fazer, eles emitem certificados, fica ótimo para horas complementares. E é isso, eu acho que nesse momento pós-Covid a gente vai ter que se reinventar em muita coisa, mas a essência continua a mesma e desafios são sempre bons, se ficar tudo igual é muito chato, aí a gente faz diferente e faz melhor, eu acho que é isso. Bom, então, assim, eu tinha separado essas perguntas, né, essas questões, e muito obrigada pela tua disponibilidade, por trazer essa realidade que não é conhecida para a gente, né? Quem vivencia isso é muito importante. E eu queria só deixar uma frase, né? Que o cuidado ele não pode ser unilateral, reconhecendo sempre que sem enfermagem não tem Brasil. Esse foi, eu acho que mais um aviso para a gente valorizar, defender o SUS, né? E a ciência também brasileira, que precisa ser valorizada. Então, por isso, a sua participação é muito importante para a gente, muito necessária nesse contexto. E muito obrigada, realmente, pelo seu trabalho, por estar realizando isso, porque realmente sem vocês, né, da linha de frente, hoje a nossa sociedade estaria ainda pior, estaria muito mais perdida do que se encontra, né? Eu que agradeço, gente. Foi muito legal esse bate-papo. Quando eu fiz iniciação científica, eu estudei um negócio muito mais chato que fazer isso. Eu devia ter feito isso. É bem mais legal.
Muito legal conhecer vocês, viu? Adorei. Não sei se mais alguém tem alguma coisa, a professora Maria Sara tem alguma coisa a dizer? Vamos lá. Oi, oi, alô, 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 alô. Eu tenho, o professor sempre tem alguma coisa para falar, não é, Janaína? Claro, vamos, professora. Professor, não dê a palavra para o professor, não, que ele fala, faz uso dela. Eu queria agradecer profundamente teu compromisso com a saúde pública brasileira. Eu sou muito grata de reconhecer que tem profissionais do teu calibre, da tua envergadura, com a tua coragem aí, enfrentando essa pandemia. Nós estamos ainda na fase 2, ou já passamos para 3, Janaína? Que fase Que fase, né? Porque os padrões de comparação sempre são padrões universais e o Brasil parece que não cabe dentro desses conceitos universais de saúde, né? Olha, professora, eu vou ficar te devendo essa resposta, porque eu não olhei o boletim essa semana, sendo muito sincera, não olhei os boletins essa semana. Se eu te falar, pode ser uma informação muito furada. Vou ficar te devendo, mas eu prometo que eu mando para Caio e Caio te manda para o grupo, prometo. Então, mas assim, agradeço, né? Proteger é isso, proteger é anunciar o que está acontecendo, trazer a tua visão muito honesta, sincera, muito verdadeira, né? De que nós não temos todas as respostas, né? Não temos. Às vezes eles olham para o profissional da saúde como se fosse um super-homem, um super-herói, desse conta, né? Mas nós também ficamos com depressão, com raiva, com angústia. Somos humanos, né? Demasiadamente humanos, né? Então, não se desculpe por não saber, realmente, Desculpa. a gente não sabe, a gente não sabe, né? E até o bom é reconhecer nossos limites humanos, né? Eu acho que se uma coisa eu aprendi com a pandemia foi reconhecer tantas limitações que os humanos têm, né? Mas, ao mesmo tempo, tantas fortalezas, né? Sim, sim. Porque juntos nós somos fortes, unidos nós sobreviveremos, né? E os laços, assim, de irmandade, de afeto, de carinho, né? Também nos ajudam a ficarmos fortes, né? E permanecermos na luta. Então, queria só dizer para você que foi muito bom esse momento que você passou aqui com a gente, e que agradecer realmente aí a você, ao Caio e tudo, e no que precisar também do Projeto Tutor, nós estamos aqui, nosso propósito é orientar as pessoas, né? E eu acho que agora a gente tem que reaprender a viver, né? Sim, com certeza. Com certeza. Então, muito obrigada. Eu peço que todo mundo abra a câmera só, porque eu acho que é uma sensação boa ver que você não está falando sozinha. Daí você vai ver todo mundo. O que vocês me dizem? Acho que o Lucas vai tirar um print também da gente. Daí a gente tem uma sensação de que estamos todos juntos, né, Paula? Abrir. Isso, galera. Pronto. Gente, meu próprio irmão me abandonou. Não, tá aí. Tá aí, tá todo mundo junto. Muito obrigada, Janaína, pela sua participação. E a gente super agradece aí. Ai, gente, brigadão, viu? Vocês são ótimos. Claro, querida. Nós é que agradecemos.